Olá, sou o geógrafo Danilo Serrano e daremos início a mais um episódio do Geografando Ideias especial de Covid-19. Neste episódio teremos conosco o vereador Carlos Emar Mariucci, que irá abordar sobre a importância do Legislativo Municipal em cenários de crise. Mariucci é joalheiro, artista plástico e vereador em segundo mandato do município de Maringá, estado do Paraná. Mariucci, com você. Opa, muito bom poder estar falando com você, Danilo, e com todo o público que nos permite aqui interagir. É um momento muito delicado que nós estamos vivendo em Maringá, no Brasil, no mundo, né? Na verdade, a nossa geração, ou vamos dizer, aí nos últimos, dá para contabilizar os últimos 100 anos, né? Acho que em 1918 nós tivemos uma situação muito parecida com essa. Então, é momento também de muito diálogo, de muita conversa para achar as melhores soluções. E é isso que o Parlamento, a Câmara de Vereadores, tem que fazer e tem ali na sua caminhada. Parlar, o Parlamento é onde você discute, onde você fala. E eu sempre comentei, sempre nos meus bate-papos ou nas minhas defesas, Danilo, sempre coloquei, mas isso é óbvio, né, que quanto mais você, nas decisões, mais você ouve, mais você conversa, mais você dialoga com a sociedade. E, em especial, no município, quando você tem um bom diálogo com a Câmara de Vereadores, você erra menos, eu estou dizendo, enquanto executivo. E é isso que nós aqui em Maringá temos questionado muito e trabalhado muito. Algumas decisões muito acertadas do Executivo, outras decisões que nós questionamos, mas nós tivemos uma grande dificuldade e que o Executivo ouviu muito pouco o Legislativo. E é dentro disso que, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento e também ao mesmo tempo, vamos colocar, de calamidade, que é o fato que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, é um momento onde nós temos que dialogar mais para errar o menos possível. E o Parlamento tem um papel fundamental nisso, até porque são as representações de toda a cidade. Uma cidade como Maringá, nós temos ali vereadores que têm ideias diferentes, vejo aí uma grande maioria, ou toda a Câmara, sem fazer ali nenhum julgamento direto, que tem muito bem intencionadas, mas tem pensamentos e defesas diferentes. E é nesse conjunto das diferenças que tem que dialogar para achar a melhor proposta, o melhor encaminhamento, tanto numa questão da elaboração de uma lei, assim, que a legislação possa melhorar para a cidade, mas também para uma decisão para se executar. Então, acho que é fundamental tudo isso. Nós, Maringá, tomou-se a dianteira aqui no estado do Paraná e, de certa forma, no Brasil, em propor e decretar o isolamento e toda uma situação que teve muitos aplausos, né? Mas também muitas críticas. E aí, então, é que também nós aqui fizemos uma boa reflexão, mas, ao mesmo tempo, ficamos onde nós levamos a crítica ao senhor prefeito, que não ouviu a Câmara. Eu acho que em todas as cidades, né, o parlamento é fundamental. No mundo inteiro, onde a democracia está implantada e trabalhada, não existe possibilidade de você avançar sem ouvir, sem passar pelo parlamento. O parlamento é a essência da democracia, e, em especial, a Câmara de Vereadores nas suas cidades, seja ela uma cidade pequena ou grande, é onde o vereador é aquele que tem contato direto com a população, nos vários espaços e segmentos, e então tem a possibilidade de, num bom debate, numa boa discussão, você achar o melhor caminho. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, Danilo, de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo
de crise mundial, né, por causa desse vírus, nada melhor do que você avançar a democracia, nada melhor do que você consolidar aquilo que é a essência da vida humana, que é o parlar, você trabalhar ouvindo, discutindo, mesmo à distância, para você acertar mais. Nos países onde não tem essa possibilidade, às vezes até age com mais rapidez, mas com certeza o respeito humano fica de lado. Por isso, a democracia é a essência do respeito humano. É dessa forma. Eu acho que a melhor maneira de você contribuir é dialogando, conversando. Quando você determina apenas por decreto, por decisão imposta, sem discutir de forma democrática, você pode até acertar e agir mais rápido, mas com certeza a possibilidade de errar é muito grande, e o mais grave de tudo é aquilo que eu comentei. Você perde a essência humana. Você pode acertar porque você rompeu, né? Até tem aquela brincadeira da você eliminar os problemas do vírus, eliminando pessoas. E aí aquela brincadeira com fala dos países que não têm democracia, os países de ditadura, porque ali se determina e aí não importa se vai ofender vidas ou não. Então, acho que a democracia é a essência da defesa da vida humana. Não, legal. É isso, Danilo. Bacana. A gente vive um momento muito sensível, muito delicado, né? Que a gente sempre preza aí a questão da vida e da subsistência, sobrevivência das pessoas, independente se por uma questão de ordem de saúde ou financeira, e a gente pesa esse atual cenário. Dentro do que você falou das premissas da legislatura, da fiscalização, né, que são ações que a Câmara faz, eu te coloco duas perguntas aí. Como a Câmara está atuando frente a esse cenário de crise, o papel da Câmara, e já deixo mais uma complementação dizendo, existe um representante da Câmara de Vereadores no comitê? Como ele está participando? Você tem essa informação? Isso aí é a nossa grande crítica, minha pessoal. Escrevi já a respeito disso, que é lógico que no momento de calamidade, o executivo tem a liberdade de tomar algumas decisões, até porque às vezes algumas coisas têm que ser com muita agilidade. Mas o comitê da crise, ou como o nome pode se arranjar, mas tem que ter representante dos vários setores. E é fundamental que tenha representante da Câmara de Vereadores. Aqui em Maringá nós não temos isso. Para mim, isso é um erro, não vou dizer fatal, mas um erro muito importante, porque a Câmara de Vereadores como eu falei, que é redundante isso, mas a Câmara de Vereadores é a que representa toda a sociedade. Ali tem vários segmentos. E é fundamental que num comitê da crise, ou como o nome pode ser diferente, mas que tenha ali representante da Câmara de Vereadores. Nós, aqui em Maringá, nós não temos esse representante. Nós, enquanto Câmara de Vereadores, nós estamos agindo, correndo, cobrando, fiscalizando, cutucando o prefeito nessa situação, mas é lógico que a gente respeita algumas coisas, mas outras coisas essa falha acaba prejudicando. Por exemplo, as decisões tomadas. Por exemplo, eu não concordo em hipótese alguma dessa volta, esse momento. Eu entendo assim, que lá atrás teve uma pequena precipitação, talvez essa precipitação tenha sido muito melhor, tenha sido talvez isso que diminuiu os casos em Maringá. Temos aí uma perspectiva para o futuro que não é nada otimista, mas que diminuiu, está mais tranquilo agora, mas ao mesmo tempo a volta está sendo precipitada, ao meu entender.
essa discussão tinha que ser melhor apresentada para a sociedade e com mais transparência. Sabemos, sim, que nós temos um secretário de saúde, que é médico e que tem entendimento do assunto. Mas entendimento do assunto, tem as informações mais claras, mas isso eu entendo que não está sendo tão transparente para a sociedade. A Câmara de Vereadores presente numa discussão como essa leva à transparência, porque tem a obrigação da fiscalização e de transpor essa fiscalização. Eu acho que esse é um ponto fundamental, Danilo, para que a gente possa. Por isso, toda a minha crítica. Tem todo o meu apoio nas ações acertadas, algumas coisas que eu questiono, mas nesse ponto eu acho que é um erro estratégico por parte do Executivo em Maringá. E era a minha próxima pergunta, mas de qualquer forma, essa sua fala é uma visão da Câmara também como um todo. Vocês já se reuniram diante do coletivo para tratar desse assunto da questão da melhor forma, que talvez fosse o isolamento social, horizontal, e aí tem da sua vertente vertical, ou o distanciamento. E também te pergunto, você falou da questão do secretário, a questão das secretarias e do comitê, mas fica aqui minha dúvida. O nosso TIG aqui, o time de inteligência geográfica, ele, dentro das premissas dele está a qualidade das informações. E a gente tem visto, Marilson, uma falta de padronização dos dados para a criação de cenários. A gente acredita que a coleta ela é muito boa, a coleta ela é feita num padrão bem legal, só que a forma da transmissão, a construção do metadado, o metadado é aquilo que a gente diz hoje é confiabilidade, é o que diz que o dia que foi feito, como foi feito, quem fez, qual a metodologia, qual a escala de análise dele, e isso a gente não está verificando principalmente frente aos municípios, não só Maringá, a gente que está estudando quase que todos os municípios do estado, a gente vê o Guarapuava trabalhando de uma forma, Maringá outra, os dados, eu estou falando. E isso cria um pouco de problema. Quando a gente vê relatórios, eu muitas vezes me pergunto, falo assim, esse relatório ele está sendo tendencioso, não por uma questão política ou por uma questão mas por uma questão de falta de dados. Então, assim, a falta de dados, ou a inexistência de alguns dados, algumas informações, fez com que esse relatório, esse discurso, ele tendesse por uma determinada linha. Então, assim, é uma preocupação nossa. Eu gostaria que você pudesse falar da questão da disponibilização dos dados e também dessa questão que você já colocou sobre a ideia geral da Câmara quanto a reabertura ou não, questão do ensino, das instituições de ensino. Olha, Danilo, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar que eu tenho muitas divergências na Câmara. Eu, particularmente, entendo que não tinha que voltar agora. Veja, não é uma questão de abrir o comércio. Eu sei que a questão econômica é fundamental para a sobrevivência de uma sociedade, não é a essência é a vida e a saúde das pessoas, mas tem fundamentos fortes a economia para a subsistência. Porém, veja, se volta ao comércio, se volta à indústria, como que fica os pais e as mães com relação às crianças e os adolescentes? Eles voltam para a aula, mas não voltam para a aula, tá bom, mas os pais vão trabalhar, e as crianças ficam aonde? Veja, é uma rede. Então, não é só uma questão econômica, é uma questão social. E é mais do que isso. É uma questão de saúde pública. Então, eu não concordo com as decisões tomadas nesses últimos dias. Não concordo, em absoluto, também com as liminares concedidas pelos juízes aqui de Maringá. Eu acho um absurdo, não tem lógica, e nem... É lógico que cada um tem a sua fundamentação, tem a sua defesa aí da sua decisão tomada, mas não concordo e acho um equívoco. Espero que eu esteja errado e que mais à frente a gente não esteja pagando por todas essas decisões equivocadas. Não, legal sua fala. Importante você deixar claro isso. Eu acho bacana. E só para a gente finalizar,
claro, ninguém gostaria de passar por momentos de crise, principalmente essa, a forma da pandemia, colocando vidas aí no caminho, né? Mas o que você vê dessa crise, o que ela pode deixar de aprendizado tanto para o legislativo, para o executivo, quanto para o setor privado, para as pessoas? O que a gente pode tirar de aprendizado? Eu acho que nós vamos ter, muitas coisas vão mudar no mundo, né? Eu entendo. Uma delas é essa questão dessa globalização, onde uma globalização que não é democrática, que o pequeno, o grande massacra o pequeno na comercialização, e poucos grupos no mundo têm o domínio do mercado, o domínio econômico. E com isso traz prejuízos para toda uma sociedade no mundo. E nós, aqui em Maringá, sofremos as consequências, as cidades vivem e sofrem essas consequências. Mas, ao mesmo tempo, o que nós vamos... eu acho que é um grande aprendizado. Veja, sofrimento traz... né, quando nós temos... lógico que isso seria muito melhor ter aprendizado, seria muito melhor você avançar sem passar por crise, sem passar por sofrimento. Mas foi nos momentos mais terríveis da sociedade, onde a sociedade passou a evoluir um pouco mais. E eu acho que o que nós temos que trabalhar muito, e principalmente nas cidades, é trabalhar a noção do coletivo, mesmo não estando junto, mesmo estando distante e em isolamento, mas fortalecer a importância das decisões coletivas, dos trabalhos e da fraternidade. Não dá. É lógico que, além de tudo isso, veja como nós estamos, que é crise de fato, principalmente aqui no Brasil, que além de tudo isso, nós estamos às vésperas de uma eleição, onde a Constituição traz muitas dificuldades para mudar o seu calendário, né? Eu acho que a pandemia vai, dentro de um mês ou 2 meses, vai acabar meio que naturalmente propondo uma mudança de calendário, mas, ao mesmo tempo, mudar o calendário pode abrir brechas para lideranças mal intencionadas querer alterar ou querer governar de forma totalitária, que é o que a gente visualiza. O que aconteceu esse final de semana, onde agrupamentos de pessoas, de forma muito equivocadas, pedindo a volta da ditadura, e o próprio presidente se manifestando de forma equivocada nisso, já nos assusta. Mas eu acho que isso tudo é momento de nós revermos nossas posições, nossas avaliações, inclusive com amigos e amigas nossos que pensam diferente da gente, para a gente poder consolidar a fraternidade, consolidar as decisões coletivas e as ações coletivas. É isso, Danilo. Difícil você estar no parlamento e não pensar na coletividade, difícil você estar num parlamento, no meu caso aqui numa Câmara de Vereadores, e ter pensamentos de grupos individuais. Isso não dá. Não, legal, bacana. Uma fala que eu gostaria de deixar também é que são em momentos de crise sanitárias ou de guerras que a gente tem avanços tecnológicos, avanços sociais e esse diálogo. Então, fica aqui meu agradecimento e gostaria de deixar aí alguma palavra, algum agradecimento, Marilson? Olha, eu só vou dizer o seguinte, no mínimo, Danilo, nós vamos avançar muito na questão da saúde, aqui em Maringá, no Paraná e no Brasil, porque dinheiros, investimento que ia para outros cantos, está se investindo não só na questão de estrutura, mas em pesquisa. E acordar o governo federal da importância, e do governo estadual, que é o nosso grande problema aqui com a nossa universidade, com nossos avanços, a importância das pesquisas. Então, eu acho que nisso, Danilo, nós vamos avançar muito. A consciência e a consolidação na cabeça de alguns que pensavam diferente, que nós temos que ter investimento em pesquisas. E estruturar toda a nossa
espaços de defesa da saúde. Isso nós vamos avançar muito, com certeza. E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Contem sempre com a gente nas discussões e que Deus abençoe a todos, que nós possamos sair muito mais fortes. Esperamos, lógico, que eu, conversando recentemente com o nosso amigo Erivelton, nós temos que rezar muito, torcer, para que ao final de tudo isso nós estejamos vivos, porque o que mostra, dentro do cenário mundial, é que nós vamos ter muitas perdas. Nós vamos perder amigos, nós vamos perder parentes e, quem sabe, talvez possamos nós mesmos não estarmos aqui no final disso tudo. Por isso, nós temos que dar o nosso melhor para contribuir nessa sociedade e, se lá à frente estivermos à disposição da sociedade, continuarmos buscando toda a experiência adquirida nesse sofrimento para melhorar ainda mais e contribuir ainda mais. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Mariucci. Então, finalizamos mais um episódio sobre a importância do Legislativo Municipal em cenários de crise, com o vereador Carlos Mariucci. Muito obrigado e até os próximos episódios de Geografando Ideias, especial TIG Covid-19.